boa! Agora a gente vai falar de um assunto importantíssimo para a saúde. Aliás, quem sofre com esse problema sabe do que eu estou falando. Quem tem zumbido no ouvido? Você já teve, Evair, zumbido no ouvido? Você fica com esse fone o dia inteiro, você deve ter mesmo. Sabe por quê? Aquela sensação que tem algum mosquitinho, algum bichinho, alguma coisa no ouvido o tempo inteiro, na hora de dormir, quando você acorda, depois do banho e você não sabe o que é. Pois é, a gente vai conhecer hoje as causas e os tratamentos desse zumbido no ouvido. Se você tiver perguntas, vai mandando @carol_minhoto ou vocebonita@tvgazeta.com.br. Quem vem ao programa é o otorrinolaringologista, Dr. Arthur Castilho. Seja bem-vindo. Como vai? Tudo bem, Tudo doutor? bom? Prazer em recebê-lo. Prazer. Para falar desse assunto que é um assunto sério, Sim. importante. Quem tem esse problema, conheço algumas pessoas que se queixam desse zumbido. É algo assim que traz um estresse muito grande, porque permanece durante todo o dia esse zumbido, né? Depende, né? Tem estimativas que falam que até 15, 20% da população tem zumbido. Uhum. Zumbido é um sintoma, mais do que uma doença, é um sintoma que pode estar ligado a uma série de distúrbios no organismo ou não. Tá. Tem zumbidos que a gente chama de idiopático, que aparecem sozinhos, e tem zumbidos que aparecem relacionados com distúrbios de glicemia, ou seja, de glicose no sangue, de colesterol, de hormônio tiroidiano. E nos dias atuais, o que tem se tornado mais frequente é zumbido associado com o uso contínuo de fones de ouvido com alta intensidade sonora. Então, essa pergunta que você me fez, se dura o dia inteiro, vai depender do tipo de zumbido, da origem do zumbido. Tem pessoas que têm um incômodo alto, intenso por causa do zumbido. Tem pessoas que têm zumbido e não têm queixa nenhuma, não se incomodam em ter o zumbido. Tá. É importante porque o zumbido está muito ligado com a parte emocional. Então, para algumas pessoas, o som do zumbido pode atrapalhar muito o dia. O mesmo som, na mesma intensidade, para outras pessoas pode não atrapalhar nada. Agora, tem alguma idade mínima para aparecer esse zumbido? Ou crianças podem ter zumbido? O zumbido, ele não é um som, o zumbido mais comum, ele não é um som que existe aqui fora, é um som gerado no seu cérebro, baseado nessas doenças que eu falei para você. É incomum crianças terem essas doenças, então é incomum elas relatarem isso, e mesmo porque a percepção da criança é diferente. Então não é uma doença que a gente vê muito comumente em crianças. Em adolescentes isso pode começar a ser mais comum, porque elas relatam, e principalmente em adultos, né? O estresse também pode gerar esse zumbido, né? Uma carga muito pesada de trabalho, dormir pouco, Sim. Isso também pode trazer o zumbido. Sim, ansiedade principalmente gerada por essas situações, são pessoas muito ansiosas, que normalmente são pessoas que dormem pouco e são pessoas um pouco nervosas às vezes. Elas costumam se queixar mais quando tem zumbido do que uma pessoa que tem zumbido e não tem esse perfil. Né? Então isso pode. Dormir pouco, privação de sono, não só pode ocasionar a piora, o início do zumbido, como pode ocasionar outras alterações no organismo. E acomete mais homens ou mulheres? Ou a gente pode dizer que igual nesse sentido? É difícil fazer uma estatística entre homens e mulheres, porque as doenças são diferentes. Né? Então, ele acomete as duas populações de maneira mais ou menos semelhante. Depende um pouco da doença de base, como eu falei. Agora, por exemplo, doença tiroidiana é mais comum em mulher. Se essa doença não é diagnosticada, ela pode abrir o quadro, entre outros sintomas, com zumbido também. Né? Entendi. Então, especificamente para esse público, mulher, disfunção tiroidiana pode gerar zumbido mais frequentemente. Porque a doença tiroidiana é mais comum em mulher. Até pela parte hormonal, né? Sim, justamente, pela disfunção hormonal. Agora, uma pessoa que começa a ter esse zumbido, ele pode começar num volume menor, mais baixinho, e ir aumentando ao longo da vida, dos dias? Pode acontecer isso por dois motivos. Um, porque realmente o zumbido pode piorar. Né? Ele organicamente pode piorar. Um exemplo típico disso é o zumbido associado à perda de audição. Né? Então a pessoa tem zumbido associado à perda de audição e se a perda de audição piorar, pode ser que o zumbido piore. Mas principalmente a percepção dele pode piorar. A pessoa começa com zumbido e ela fala, o que será isso? Ela continua com zumbido, será que não é uma coisa grave? Então, como está interligado no sistema límbico do cérebro, que é uma área que relaciona emoção, ansiedade, ela mesmo sobe o volume do zumbido sem perceber involuntariamente. E aí o incômodo fica grande, ela pode, será que eu tenho um tumor que está gerando esse zumbido, por exemplo? E isso é possível? Não, mas não é comum. Pode ser uma causa, não é comum. Não é comum, é bem pouco comum. Mas é a primeira coisa que as pessoas pensam, Pensa sempre no mais grave. E aí o foco da pessoa fica maior no zumbido e ela percebe mais o zumbido. As pessoas relatam isso com frequência. Quando o seu zumbido incomoda? À noite, quando eu estou no silêncio. Porque quando eu estou durante o dia, ou eu estou fazendo outras atividades e estou com a atenção voltada para outra situação, ou o som em volta mascara e suprime o zumbido. E ela tem até a sensação que não está ouvindo. E à noite, quando ela está em silêncio e sozinha, acaba focando a atenção dela
no zumbido. Isso dá uma sensação de piora subjetiva do zumbido. Entendi. Agora, por exemplo, doutora, a pessoa descobriu, né, começou a notar o zumbido, começou a sentir que está aumentando esse volume do zumbido, está ouvindo um pouco mais. O que ela deve fazer? Ela deve procurar um otorrino. E o que vai ser feito assim de imediato? Existe um tratamento, algo que diminua esse zumbido logo nessa primeira consulta, nesse primeiro momento, ou não? É um tratamento contínuo e que muitas vezes pode até não ter solução. Se o zumbido aparece e ele incomoda, a orientação é procurar um médico otorrinolaringologista para que ele possa fazer uma investigação, né? Tá. Na maior parte das vezes o zumbido não está relacionado com nada grave, né? Então, ele pode incomodar por outros motivos. E aí, o que a gente vai fazer é justamente isso, destrinchar das causas de base mais comuns. Então, às vezes a pessoa é diabética, está abrindo um quadro de diabetes e o zumbido é um sintoma, ela tem uma disfunção tiroidiana, uma disfunção de colesterol, você tem que investigar essa parte metabólica. Você tem que fazer um exame de audiometria para ver se ela tem ou não perda de audição. Quando a gente encontra a causa do zumbido, a gente trata a causa do zumbido, o zumbido tende a ir embora. Quando a gente não encontra a causa do zumbido, o que pode acontecer, pode ser uma disfunção na própria orelha interna, a gente trata com medicamentos que suprimem o zumbido. Existem medicações específicas para isso. Então é difícil dizer se é rápido ou se não é rápido, vai depender da causa, né? Mas todas as causas têm tratamento. Tem tratamento, então. Sim. E agora, nem todos os casos pode ter perda de audição. Não, é uma das divisões, né? Com perda de audição e sem perda de audição. Com perda de audição, normalmente a gente tem de ver quem causou a perda de audição, se tem uma doença causando, se não é da própria pessoa, e depende do nível de perda de audição, amplificar de novo a audição dela, seja usando aparelho de audição, e hoje tem aparelhos de audição com supressor de zumbido embutido, que é uma tecnologia relativamente nova, ou com outras tecnologias de reabilitação da audição, inclusive cirúrgicas, que existem. Então também pode ser um tratamento cirúrgico? Para alguns casos, sim, dependendo do nível de perda de audição, sim. Tá. Chegou uma pergunta aqui da Samila. Samila, um beijo para você. Tenho 25 anos e tenho zumbido desde sempre. Minha avó também tem. Pode ser um fator genético? Amo o programa. Obrigada, um beijo. E aí? Precisa ver se o zumbido está associado com perda de audição. O que eu posso dizer é que tem perdas de audição que são genéticas e ela pode ter também. E a avó tinha, a mãe tem, existem. E aí levando como consequência da perda de audição o zumbido. Agora, o zumbido por si só pode, mas não, isso é pura especulação. A gente não tem substrato para dizer que o zumbido tem origem genética ou não ainda hoje. A não ser que seja uma causa, como você falou. Tem uma causa base. A causa base que pode ser que seja genética. Pode ser Perfeito. genética. Vamos para uma perguntinha que chegou então no nosso e-mail. Vamos colocar na tela para ver de quem que é. Olha lá. Tarararã. Aê! Maria Antônia, um beijo. Trabalhei como telemarketing por muitos anos, agora tenho zumbidos no ouvido constantemente. Tem cura? Esse é um dos problemas que você falou, né? O que a gente tem estudado muito hoje em dia é a exposição contínua a sons. Então, por exemplo, eu não posso dizer do caso dela porque eu não conheço a exposição que ela teve. Mas se você ficar exposto por um determinado tempo, a uma determinada intensidade, acima da qual você vai ter lesão auditiva. Então, normalmente empresas, indústrias têm muito cuidado isso com a medicina do trabalho e os fones são calibrados ou o funcionário usa EPI, né, protetor de ouvido, para não ter esse tipo de queixa. Pode ser que tenha acontecido isso com ela, não sei, tem que ver se o nível de audição dela foi afetado ou não pelo uso contínuo de headphone. Mas mais do que isso, o que a gente tem visto hoje é o uso recreativo de fones de ouvido com música por um tempo muito longo, por adolescentes, em intensidade altíssima. Então, isso pode causar lá para frente perda de audição irreversível. Olha, jura, sério? É bem grave. Até então quem faz atividade física para correr, para uma bike e liga o volume lá nas alturas. Super perigoso. A gente orienta a nunca usar, se desse para medir, a intensidade de som num headphone acima de 80 decibéis. Porque acima disso você já entra numa escala que a cada 5 decibéis que você incrementa de som, o tempo que você pode ser exposto cai pela metade. Então, por exemplo, 85 decibéis é mais ou menos 8 horas, mais 90 já é 4, 95, 2... E assim vai. E é fácil você encontrar um adolescente escutando um headphone a 105, 110 decibéis. Entendi. E ele não enjoa, né? Porque é música, então ele escuta 5, 6 horas. Agora, doutora, uma pergunta. Com licença, eu vou tirar aqui, ó, esse aqui é o meu ponto. Esse aqui é o Marcelo no momento. Não adianta você falar comigo mas nesse momento que você está aqui, eu não estou te ouvindo. Doutor, é prejudicial ouvir todos os dias meu diretor e quando a Gláucia voltar e depois a nossa querida Nina, que está de licença maternidade, voltar no meu ouvido todos os dias? Normalmente não, porque esses pontos, dificilmente eles passam de 80 decibéis, são de baixa potência, né? E dificilmente você vai escutar 8 horas com esse ponto, né? Continuamente.
Acredito. Não, é durante o programa, mas de vez em quando eles são bonzinhos, de vez em quando não. Esses pontos, normalmente, se você não escuta por um tempo prolongado e eles têm potência baixa, não tem problema. Tá. O que tem problema, às vezes, são os pontos que músicos usam em shows, que são bem mais potentes para dar feedback da guitarra, da bateria, da voz. E esses fones são usados em ensaios longos, nesses pontos, né? E são pontos que têm uma potência muito superior e fidelidade diferente. Então, esses pontos podem lesar. Tanto é que vários artistas famosos tem perda de audição induzida não só por ponto, mas pela exposição do som e do ruído em ensaios, né? Olha que interessante. E isso pode trazer o zumbido. Pode Sem sombra de dúvida. Quase todos o zumbido, a perda de audição induzida por ruído, no caso música muito intensa, é comum ter zumbido associado. Eu vou aproveitar e fazer uma pergunta bacana da Jaque. Jaque, um beijo para você. Ela diz assim: o zumbido pode causar surdez e se ele começar em um ouvido, ele pode ir depois para o outro? Não, o zumbido causar surdez, não, é o contrário. Você pode ter um quadro de surdez como sintoma você ter zumbido, né? Isso é relativamente comum acontecer. E não, de um para o outro vai depender. Se você estiver perdendo um ouvido só, você tem a sensação de zumbido só naquele ouvido, né? Tá. Se você tiver perda de audição no outro, pode ser ter no outro. Pode ser que você tenha uma doença metabólica que englobe os dois ou não. Depende da causa. Porque o zumbido é um sintoma. Isso que tem que ficar claro, né? Não é uma doença. Então, antes de tudo, tem que correr atrás, tem que descobrir ele acaba o virando problema. uma doença porque ele incomoda tanto que ele vira o centro da coisa, né? Mas ele normalmente tem uma causa base por trás. Perfeito. Mais uma perguntinha da Saara. Saara, um beijo para você. À noite tem o zumbido e tem a sensação de estar descendo a serra como se estivesse entupido. Isso pode ser um alerta? O que seria esse ouvido entupido? Ela deve ter sensação deve ter o zumbido e ela pode ter, pelo que eu estou entendendo, sensação de plenitude auricular, que a gente chama que é ouvido entupido. Tá. Aí já é um outro sintoma auditivo também. O interessante é que ela procure um médico para investigar, porque pode ser que ela tenha tem outras doenças. Tem uma que chama síndrome de Meniere ou hidropsina linfática, que pode causar zumbido, pode causar plenitude auricular. Não estou dizendo que ela tem isso, ela tem que procurar um médico, mas tem muitas outras doenças que eu não falei aqui no ouvido que podem cursar com zumbido como sintoma. Então tem que procurar um otorrinolaringologista. Sim, se estiver incomodando e tiver outros sintomas, sim. Vou fazer mais uma perguntinha da Lohane. Lohane, um beijo para você. Eu falo muito alto e as pessoas reclamam. Esse fato tem alguma coisa a ver com meus ouvidos? Tem gente que fala alto porque fala alto, né? Eu falo um pouco alto. Eu grito aqui, né, meninos? Culturalmente, brasileiro fala muito alto, né? Não, agora tem que ver se ela tem perda de audição associada ou não. Tem gente que tem perda de audição e é por isso fala muito alto, né? Ah, entendi. Então pode ter relação ou não. Mas nos brasileiros é pouco comum, né? Porque a gente fala alto mesmo, né? A gente fala alto. Não, aqui eu grito. Eu chego e já vou gritando, né, vai? Mas assim que é bom, né, vai? Oh, coisa boa, a cara dele. Deixa eu te fazer uma pergunta para a gente fechar, doutor. O seguinte, o que deve ser feito, que tipo de exame vai ser feito nesse paciente, então, que tem a queixa do zumbido? Vai chegar lá no consultório, o que vai ser feito? Depende, mas de cara, tem que se fazer uma anamnese, uma história muito completa para saber quais dessas causas podem estar presentes na vida do paciente. Então, a parte principal é as informações que vão ser colhidas. Para direcionar para os exames, né? Vai fazer exame de sangue para ver se tem distúrbio metabólico, vai fazer exame de audiometria para ver se não tem perda de audição. Pode ser que tenha que fazer exames de imagem em alguns casos, como ressonância, tomografia. Então, é um algoritmo que tem várias ramificações a depender do que o paciente tem de queixa de histórico prévio. Mas o ponto central tem que fazer uma história, uma colheita de informações muito detalhada e um exame que praticamente a gente faz em todos os pacientes, é o exame de audiometria para ver como está a audição. E daí abre o leque do que a gente vai pedir. Entendi. Então, ali no consultório, esse exame de audiometria que Ou no consultório, a gente pede para o paciente fazer em algum local e trazer para a gente depois, que é um exame feito em cabine pela fonoaudióloga. Perfeito. Bom, quem ficou com dúvidas, esse é um assunto bacana. Chegaram várias perguntinhas aqui no Twitter. Chegou um monte aí, um monte pelo nosso e-mail. Peço desculpas às que não deram tempo de serem respondidas aqui no ar. De qualquer maneira, procurem um otorrino. A gente fez a pauta aqui porque, de fato, tem acometido muitas pessoas, muitas queixas e, como vocês viram, cada um pode ter aí uma causa. Então, tem que descobrir qual é essa causa base para um possível tratamento para ter um resultado satisfatório. Mas não deixe de procurar um otorrino. Eu quero fazer um agradecimento especial ao Dr. Arthur Castilho, que é otorrinolaringologista, e eu vou passar para vocês um site que é o www.ouvir.org. www.ouvir.org. É isso, né, doutor? Isso. Muito obrigada. Quem tiver dúvidas pode acessar o site e eu te espero numa próxima oportunidade. Obrigado, Obrigada, doutor. Até logo. Vamos fazer o seguinte.